que a segurança pública em Bento Gonçalves está de uma certa forma calma, está de uma certa forma tranquila. São as principais informações. Nós vamos acompanhar então, portanto, as manifestações pela Serra Gaúcha. Corsan garantindo o abastecimento de água até quinta-feira em Bento Gonçalves. A falta de gás atingindo distribuidoras em Bento Gonçalves. Cargas prioritárias serão escoltadas aqui no Rio Grande do Sul. Manifestantes pedem intervenção militar em frente ao 6º Becom em Bento Gonçalves. Também houve manifestação em frente aos quartéis em Caxias do Sul. Petroleiros farão paralisação de 72 horas a partir desta quarta-feira. Enfim, algumas das principais informações que nós vamos ampliar a partir de agora no Prato Feito aqui na programação da Amizade. O Prato Feito é o seu almoço muito bem servido com notícias da sua região. Seu informativo do meio-dia. A gente começa trazendo informações, trazendo os destaques, o que marcou a história no dia 28 de maio. Você ouve agora Almanac RS Com. Almanac RS Com. A história passada a limpo. Hoje é o Dia Mundial do Hambúrguer. O santo do dia é São Germano de Paris. A lua é crescente e o signo é Gêmeos. Estamos no 148º dia do ano. O dia 28 de maio na história. Em 1779 nasce o poeta irlandês Thomas More, um dos artistas mais revolucionários do romantismo inglês. Em 1914, o cientista Archibald Law apresenta em Londres um aparelho para emissão de imagens à distância. Ele é considerado um dos precursores da televisão. Em 1917 nasce o político brasileiro Teotônio Vilela. Em 1937 é fundada a Volkswagen. Em 1962 o Chile é sacudido por um terremoto, 2 dias antes do início da Copa do Mundo no país. Em 1976, são proibidas as exposições de gado em São Paulo, por causa do aumento de casos de febre aftosa. Em 1978, é legalizado o aborto na Itália. Em 1985, um aposentado americano funda uma associação para protestar contra a mudança da fórmula da Coca-Cola. Em 2000, o presidente de Israel, Ezer Weizmann, renuncia ao cargo devido a um escândalo de corrupção. Em 2008, o Nepal se torna uma república, após 240 anos de monarquia. Frase do dia: os tempos nunca são ruins demais para que não possa um homem bom viver neles. Thomas More. Você ouviu Almanac RS Com. Notícia, informação, entretenimento. Na Rádio Amizade. Prato Feito. O tempo na sua região. Página do tempo na Rádio Amizade. 21 graus neste momento, a temperatura 73% é a umidade relativa do ar. Dariano Moraes. Após uma semana com temperaturas baixas e em alguns dias com sensação térmica de temperaturas negativas, o frio dá uma trégua. Uma massa de ar seco vai dominar o estado nos próximos dias, provocando temperaturas mais altas e mantendo o dia seco e ensolarado em boa parte da semana. O vento sopra fraco do quadrante norte e favorece a rápida elevação da temperatura. Em algumas localidades, teremos patamares de temperaturas condizentes com o verão. Em Porto Alegre, por exemplo, a máxima deverá ser de 29 graus nesta segunda-feira. Em Pelotas, no sul do estado, deve ser de 27 graus. No final da tarde, o contraste do ar frio no mar com o ar mais quente no continente pode gerar rajadas de vento moderadas na faixa leste, inclusive na Grande Porto Alegre, litoral e regiões do entorno. Aqui em Bento Gonçalves, teremos sol com algumas nuvens, mas não chove. A variação da temperatura ficará entre 9 e 23 graus durante o dia e à noite transita entre 12 e 16 graus. Há previsão de chuva para Bento Gonçalves em forma de pancadas rápidas e isoladas na quinta-feira, feriado de Corpus Christi, de forma mais contínua na sexta-feira, 1º de junho, com volumes de 5 a 13 milímetros, respectivamente. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Dariano Moraes. Ok, obrigado, Dariano Moraes, pelas informações do tempo. O tempo na
na sua região. Página do Tempo na Rádio Amizade. 12 horas 10 minutos, 21 graus é a temperatura neste momento. Nós estamos com o deputado federal Dionilson Marcon, do Partido dos Trabalhadores. Vai se manifestar referente à paralisação dos caminhoneiros. Essa mobilização tem ganho cada vez mais força. Bom dia, deputado. Boa tarde, deputado Marcon. Bom dia, boa tarde, Bruno. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Amizade, Bento Gonçalves. Saudar todos aqueles que estão te acompanhando nesta segunda-feira de meio-dia. Nós estamos ao vivo também no Facebook do Portal Leovê, o portal de maior credibilidade, mais acessado na região da Serra Gaúcha. Agora, deputado, como você vê essa questão do governo falando em diminuir o preço do combustível, do diesel, em 46 centavos, e muitos caminhoneiros aqui na região da Serra Gaúcha, a gente percebe que não acreditaram nesta ideia e seguem as mobilizações nas principais rodovias aqui da região da Serra Gaúcha. Então, Bruno, eu tenho falado desde que começou a greve, tenho feito entrevista em rádio, falado nas redes sociais. A greve dos caminhoneiros é uma greve mais do que justa. A greve dos caminhoneiros poderia ter chamado a greve da população brasileira. Pelos preços dos combustíveis, seja óleo diesel, seja gasolina, o etanol, a energia elétrica e o gás de cozinha. É uma barbalha que esse governo está fazendo com a Petrobras. A Petrobras explora o petróleo no subsolo, pega, coloca num navio e leva para os Estados Unidos, é refinado nos Estados Unidos e traz de volta. A política que o Pedro Parente e esse governo Michel Temer do PMDB tem feito com a Petrobras, quem está pagando a conta é o povo brasileiro. Tem corrupção? Tem, e eu não sei quando vai terminar. Mas nós temos que botar as nossas refinarias fazer esse trabalho. Você já pensou sair um navio do Rio de Janeiro para ir nos Estados Unidos e voltar para fazer esse refino que nós temos aqui em Canoas? Temos refinaria, tem em todos os estados, tem em vários lugares que pode fazer isso, e deixemos de gerar emprego e fazemos o nosso povo pagar mais caro. Então, esta greve dos caminhoneiros deveria ser a greve do povo brasileiro. E eu tenho, onde passado, prestado minha solidariedade, dado apoio, onde liguei para alguns membros do governo federal, chamando a atenção o momento que nós estamos vivendo. Outra questão, por que os caminhoneiros não acreditam na proposta do governo? Porque esse governo do PMDB está descreditado perante a população brasileira. Ninguém mais acredita nesse governo que assumiu num golpe, um governo que ataca os trabalhadores, ataca nossas empresas, ninguém mais confia. Na redução dos impostos, tem a questão do eixo dos pedágios, que devia reduzir os pedágios para os caminhoneiros, o eixo levantado, a questão de um preço mínimo, um preço de tabela para os fretes, a questão da segurança pública. Então, o governo só está vindo com uma ideia, e esta ideia que o governo está colocando, ninguém acredita, porque é um governo descreditado. E a outra questão, eu quero dizer que os caminhoneiros, o povo brasileiro, nós precisamos fortalecer a democracia. Esta ideia que intervenção militar já, se é uma intervenção militar, nós não temos direito nem de fiscalizar e nem de se pronunciar quando nós precisamos. Mas em torno da greve dos caminhoneiros, eu tenho dito como brasileiro, tem que ser a greve do povo brasileiro. Tem nosso apoio, nosso respeito, nosso carinho, e o governo tem que atender. Por quê, Bruno? Eu tenho dito em vários lugares, se o governo federal derrotar os caminhoneiros, está derrotando o povo brasileiro. Se os caminhoneiros saírem vitoriosos nessa, quem sai vitorioso é o povo brasileiro. Nós temos que reduzir os preços dos combustíveis. Nós precisamos reduzir o preço da energia elétrica. Nós precisamos reduzir o gás de cozinha.
e nós precisamos também que o governo do Estado, José Ivo Sartori, tem que reduzir os impostos dos combustíveis, principalmente da gasolina, dos pedágios, aqui no Rio Grande do Sul para os nossos caminhoneiros. Temos junto, e eu estou nessa, não é hoje. Desde 2000, quando teve a primeira greve dos caminhoneiros, eu estava junto com os caminhoneiros, dando apoio. Na época, a Polícia Federal vinha para intervir nos piquetes, eu estava lá junto para salvar e guarnecer os nossos caminhoneiros. Então, eu acredito que os caminhoneiros têm que ter uma vitória, porque a vitória dos caminhoneiros é a vitória do povo brasileiro. Ninguém mais aguenta esse preço do combustível. Okay. O óleo diesel, a gasolina, o etanol, a energia elétrica e o gás de cozinha. Em contrapartida, o salário mínimo foi aumentado apenas R$17. Ok. Obrigado, deputado, pela... E dizer que só tem que ser na estrada quando o governo assinar um documento para os legítimos representantes dos caminhoneiros lá em Brasília. Obrigado, um abraço a todos. Ok, obrigado, boa tarde. Deputado Dionilson Marcon participando conosco aqui na programação da Rádio Amizade, na programação jornalística do Grupo RS Com. Algumas pessoas participando conosco, comentando, a Bruna Castelã Santana, o Ricardo Camargo, a Suelen Santos, participando aqui na live do Facebook, a Ana Camargo, a Ana Correia, a Carolina da Silva, o Fernando Gomes. Obrigado pela participação aí, Roberta Mazotti também dando sua opinião, pedindo a intervenção militar. Daqui a pouquinho nós vamos rodar uma matéria aqui da manifestação que ocorreu ontem em Bento Gonçalves. A Carolina da Silva também participando conosco, a Paula Pipe, o João André Correia, a Genesi, Isabel Ricardo, Fernando Gomes, enfim, um número grande de pessoas participando conosco aqui da nossa programação. Inclusive, o Adelar de Oliveira perguntando aqui, Adelar, aonde está o gás de cozinha? O gás de cozinha nós temos a informação que já terminou. Inclusive, vamos rodar um áudio aqui que falta já o gás de cozinha, também aqui na região da Serra Gaúcha. Informações, nós matéria estamos que a gente fez hoje pela manhã. Aqui em Bento Gonçalves, nós estamos na maior distribuidora de gás de Bento Gonçalves, Gás Cainelli. Nós estamos, inclusive, com o gerente aqui, o Carlos Cainelli. Já não tem mais gás. Assim como não tem gasolina na cidade, também não tem mais gás, né, Cainelli? Bom dia. Realmente nós estamos sem produto e estamos aguardando aqui a liberação para que a gente possa voltar a carregar normalmente o produto na companhia. Bom, tinha estoque até o sábado à tarde, porém esse estoque já terminou. Iniciamos já a segunda-feira sem gás no município de Bento Gonçalves. Já tem, a população já, nós estamos até orientando, já que terminou no sábado, no domingo reduzido o atendimento, porém na segunda-feira estaria a pleno vapor, os caminhões na rua, trabalhando, entregando gás, a população ligando aqui, pedindo gás. Já tem, as pessoas estão sendo orientadas de uma certa forma já? É verdade, algumas embalagens terminaram um pouco antes, mas a princípio, assim, até o sábado ao meio-dia a gente conseguiu atender da maneira possível, né? A partir do sábado à tarde ficamos sem, e agora ficamos no aguardo de recebimento de produtos. A gente está com o pessoal todo parado, mas eu acho que essa semana, esperamos que bem no início da semana a situação se resolva, né? Tá certo. Bom, eu estou vendo aqui que tem alguns caminhões retidos aqui no depósito. Assim que vocês ficarem sabendo que vai ser totalmente liberada as rodovias, que vai parar de vez essa manifestação, essas greves dos caminhoneiros, esses caminhões, eles saem de Bento Gonçalves e vão até onde para trocar o estoque? Nossa base de carregamento é em Canoas, né? Nós estamos em contato permanente com a distribuidora, aguardando apenas a liberação para poder voltar a carregar normalmente. Bom, então, assim que souber, esses caminhões, são quantos caminhões ali que estão parados ali, que assim que terminar a greve, a paralisação, sairão daqui? São 2 veículos de grande porte que estão aguardando para a liberação para carregar o mais breve possível, né? Aí, muito obrigado, Carlos Cainelli, gerente
Gás Cainelli, a maior distribuidora de gás aqui em Bento Gonçalves. Ontem houve uma intervenção, uma mobilização em Bento Gonçalves pedindo a intervenção militar. Vamos acompanhar a matéria. Comunicações no quartel? Ontem eu fui convidado, sou da reserva, tá? Sou paraquedista Deckman, tá? Eu servi no Rio de Janeiro, moro em Bento, sou aqui da Serra, tá? E o pessoal, fui convocado através do pessoal, nós somos 30 mil paraquedistas na reserva hoje, tá? E estão todos embutidos, né, nessa missão aí, tá? De pedir uma intervenção militar. Então, claro que dentro da minha posição, como cidadão brasileiro, tá? Como patriota, eu vim colaborar, estou junto com os caminhoneiros, estou junto com qualquer tipo de cidadão brasileiro, tá? Pode ser preto, branco, amarelo, eu estou junto, estou aí nessa aí. Fui conversar com o oficial de dia aqui do batalhão, nós fomos muito bem recebidos ali, tá? Pelo tenente, oficial de dia. E eu espero que o pessoal, que a manifestação é uma manifestação ordenha e pacífica, tá? E eu acho que o momento é nós apoiar os caminhoneiros, tá? E não entregar o Brasil na mão de corruptos aí, de meia dúzia de falsários aí, tá? E eu espero que a nossa manifestação hoje, aqui, vai ser gravado um vídeo, tá? Esse vídeo vai ser mandado para o Coronel Zucco, tá? E ele vai direto para o Bolsonaro, tá? Então, o que nós estamos passando aqui vai ser filmado, essa manifestação nossa, e ela vai direto para a mão do Bolsonaro, tá? Que é um militar, é um paraquedista também, tá? E está nessa causa aí também para intervir, vai fazer uma intervenção militar, tá? Então, eu quero passar a todo o pessoal na Serra Gaúcha, tá? Que está nos assistindo agora, que venha, mas que venha para frente do quartel. Lembrando que essa entrevista foi concedida ontem, nós estamos reproduzindo aqui no Prato Feito na programação da Amizade, também no Leuver. Nós vamos estar colocando o artigo 142, tá? E aí já sai fora da nossa intervenção. A intervenção é o artigo 1 e ela tem que ser pedida na frente do quartel, tá? Aqui. Vocês conversaram com o oficial responsável aqui, o oficial do dia, sobre essa manifestação hoje? Inclusive a população bento-gonçalvense já vem se organizando de uma certa forma há alguns dias já para vir até aqui pedir então a intervenção militar. Perfeitamente. Eu fiquei sabendo isso aqui, foi ontem à noite, né? Então para mim me arrumar, fazer aquele circo, tu sabe que tem que ter uma preparação toda, né, para um evento assim. Eu fui pego de surpresa, né? Fui pego pelos grupos, mas como eu estava aqui, eu tive que representar. Mas eu fui bem recebido, eu fui ali no quartel, falei com o tenente oficial de dia, tá? Eu fui muito bem recebido por ele, tá? Eles estão de parabéns, o Exército está a favor, né? Eles não têm nada contra, é uma pacificação ordenha, não tem nada a ver, tá? Pacificador, é só para manter a ordem mesmo aqui na frente. Ele pediu para que seja mantida a ordem nossa aqui na frente, né? Eu, como ex-militar, né, na reserva, eu vou colaborar o máximo que eu puder aqui para nós manter uma organização aqui completa aqui. Tá certo. Muito obrigado. Seu nome é? É Onofre Deckman. Paraquedista Deckman. Paraquedista Deckman, tá aqui? Tá aí, então, essa mobilização em Bento Gonçalves. A gente vai reproduzir mais uma matéria aqui referente à às cargas prioritárias que serão escoltadas no Rio Grande do Sul para evitar retenções. Diego Brião. As cargas de materiais considerados prioritários pelo governo do Rio Grande do Sul vão receber escolta da Polícia Militar para que possam chegar aos respectivos destinos. No sábado, a administração estadual anunciou esta medida como forma para tentar manter a normalidade na região, em paralelo à ocorrência de manifestações de caminhoneiros. Determinados bloqueios têm retido cargas de materiais classificados como essenciais pelo Poder Executivo Gaúcho. O vice-governador estadual José Paulo Cairoli explica o que motivou a adoção desta estratégia. A nossa função como Estado é cuidar das pessoas e temos como prioridade a vida das pessoas. Essa parada tem prejudicado basicamente na área da saúde, o abastecimento de alguns segmentos importantes para todos nós. Existem problemas de caso hemodiálise, falta de sangue, falta de soro em diversas localidades do nosso estado e também problemas de abastecimento de ração para avicultura, que também nos preocupa, além do transporte de passageiros. O coordenador da Defesa Civil no Rio Grande do Sul, Coronel Alexandre Martins, elenca quais cargas serão escoltadas. Estaremos operacionalizando e criando ferramentas para proporcionar a priorização de cargas que para nós são imprescindíveis para que se mantenha a normalidade do Estado. Ou seja, medicamentos, insumos para a saúde,
insumos para tratamento de água, combustível para as viaturas de emergência, alimentos para órgãos sensíveis como presídios e como hospitais, o combustível para transporte público. Nós estaremos priorizando e verificando onde nós iremos buscar esse caminhão através de uma escolta. Os caminhões com estas cargas também receberão um adesivo para auxiliar na identificação. O governo estadual não crê que haverá resistência por parte dos caminhoneiros em liberar a passagem destes veículos. De Porto Alegre, Diego Brião. Ok, tá aí as informações. A gente segue mobilizando a reportagem aqui do Grupo RS Com. Vamos à Farroupilha. Saber das mobilizações em Forqueta. Teve mobilização também em frente à Prefeitura Municipal ontem à tarde, que a gente acompanhou também nas lives no Facebook do Portal Leovê. E também na área da segurança pública, um homicídio ainda para completar. Boa tarde, Emílio. Caiu a ligação do Emílio Nunes. Daqui a pouco ele deve retornar aqui na programação. Vamos a Caxias do Sul, primeiramente com o Maicon Rec. Maicon, hoje pela manhã, alguns manifestantes trancaram a saída de alguns caminhões que estariam ali na Volvo, é isso? Boa tarde. Exatamente, Bruno. Boa tarde, Edi. Boa tarde aos amigos da Rádio Amizade, todo o povo de Bento Gonçalves. Nós seguimos por aqui, no final da rua Jacob Luquezzi, às margens da Rota do Sol, no trevo de acesso à localidade de Monte Ibérico, porque desde a noite de ontem, manifestantes ocupam a frente de uma empresa onde 3 caminhões rodotrens carregados com gasolina estão estacionados. Eles chegaram aqui escoltados por viaturas da Polícia Rodoviária Estadual e ingressaram nesse pátio. Eles teriam dito ao proprietário dessa empresa, os responsáveis aqui pela empresa, que trouxeram os caminhões para manutenção, só que na verdade eles estavam carregados com combustíveis. Então os caminhoneiros, os manifestantes, souberam da chegada desses veículos nesse ponto e desde a noite de ontem acamparam aqui em frente. Na manhã desta segunda-feira, a Brigada Militar esteve aqui no local, quando mais de 100 manifestantes estavam aqui nesse ponto e tentaram negociar a liberação de ao menos um dos caminhões para abastecer um posto de combustíveis na Avenida Rossete. Porém, não houve a confirmação para os manifestantes de que esse combustível seria utilizado exclusivamente para abastecer viaturas da Brigada Militar, Polícia Civil e serviços essenciais como ambulâncias e caminhões do Corpo de Bombeiros. Como não houve essa liberação, esses caminhões não saíram daqui. Depois, em determinado momento, em mais uma conversa com o capitão Turra, que é o comandante do Comando de Operações Especiais da Brigada Militar, eles teriam liberado um caminhão com um tanque apenas, não com 2, como estão carregados, para abastecer esse posto com a garantia de que fosse apenas para serviços públicos. Só que até o momento, esses caminhões não saíram do pátio dessa empresa. Inclusive, os motoristas deslocaram e os caminhões ficaram. Então, a gente está aqui aguardando o momento e se haverá a liberação desses caminhões carregados com gasolina em uma empresa aqui em Caxias do Sul. Outros pontos de manifestação seguem fortes aqui na cidade, no quilômetro 65 da RS 122, na entrada de Forqueta, entre Caxias e Farroupilha, e 2 pontos na BR 116, quilômetro 143, próximo à entrada do bairro Serrano, e também no quilômetro 172 em Vila Cristina. Lembrando que não há nenhum tipo de bloqueio para veículos de passeio em todos esses pontos de manifestação. E também nesse momento, motoristas de vans protestam em frente à Praça Dante Alighieri, no calçadão centro de Caxias do Sul, e estão ocupando 2 faixas da rua Sinimbu, deixando apenas uma livre para veículos e o corredor de ônibus bem em frente à Catedral. Uma movimentação bastante grande nesta manhã e início de tarde em Caxias do Sul, Bruno. Ok, muito obrigado, Maicon Rec. A gente segue acompanhando também as lives no Portal Leovê, Facebook/Portal Leovê. Vamos a Farroupilha, Emílio Nunes, as mobilizações seguem também em Farroupilha. Ontem teve protesto em frente à Prefeitura, tem protesto também em Forqueta e também um homicídio acabou ocorrendo para completar a situação nesse final de semana em Farroupilha. Boa tarde, Emílio. Boa tarde, Bruno. Boa tarde aos ouvintes. Exatamente, Bruno. A gente está aqui agora no quilômetro 116 da 453, entre Farroupilha e Bento, onde há um ponto de manifestação forte, inclusive ganhou força hoje com a presença dos agricultores aqui de Farroupilha e da região também, né? Muita gente está por aqui
nesse início de tarde de segunda-feira. Ontem, um grande protesto nas ruas centrais da cidade, aí cerca de 1.300 pessoas participaram de uma caminhada pelas ruas centrais, saíram da Praça da Bandeira, foram até a prefeitura, cantaram um hino e depois, né, era para ter terminado ali o protesto. Porém, eles seguiram então até aqui onde a gente está agora, na 453, encaminhada, para também ajudar e se apoiar aí com os caminhoneiros. Foi cantado o hino por aqui também e depois então o pessoal acabou voltando para suas casas. Hoje pela manhã o movimento começou a se intensificar, os agricultores partiram então do segundo distrito aqui de Farroupilha, de São Marcos, passaram aqui pelo ponto onde a gente está agora, na 453, foram até o centro da cidade, passaram pelas ruas centrais, mais de 100 tratores aí participaram dessa carreata, dessa manifestação, com caminhões também auxiliando eles, caminhões carregados também de tratores, e depois retornaram então aqui para a 453, aonde estão nesse momento também fazendo um almoço aí em conjunto com os caminhoneiros. Uma movimentação muito grande, né? Cada vez mais se intensifica também as manifestações aqui em Farroupilha, e assim como em toda a Serra Gaúcha, né? A gente segue acompanhando, e também na Forqueta, como o Marcos acabou de falar, aí também um movimento bastante intenso. Tinha a expectativa, né, que chegaria combustível, inclusive aqui no posto onde eles estão aqui na 453, né, mas as carretas estão em Caxias do Sul, onde o Michael está ali, e não devem sair, né, para vir para cá, para Farroupilha. Então, por enquanto, Farroupilha segue sem combustível. Agora há pouco a gente teve aí na Prefeitura Municipal de Farroupilha, onde o prefeito Sato Gonçalves também decretou aí que as escolas municipais não terão aula nesta terça e quarta-feira. Na quinta é feriado, então recesso aí na aula amanhã, terça, quarta, quinta e sexta, né? Só devem voltar às aulas na próxima semana, na segunda-feira. Questão do lixo, segue normal, tá o lixo sendo recolhido normalmente nesta semana. Ônibus do transporte coletivo urbano em carros reduzidos, né, apenas em horários específicos, na parte da manhã das 6 até às 8h30 da manhã, ao meio-dia das 11 até a 1h30 da tarde, depois das 4h30 até às 19h30 e depois à noite não temos ônibus coletivo aqui em Farroupilha. Questão de saúde, tudo funciona normalmente, tá? Os UBS estão funcionando normalmente, as ambulâncias também funcionam normalmente, assim como o Hospital São Carlos. E aqui no protesto também passa veículos de passeio, ambulâncias, carros oficiais e também transporte coletivo. Na área da segurança pública, como bem destacou, né, Bruno? Tivemos ontem, então, um homicídio aqui em Farroupilha, um homem ainda não identificado foi encontrado morto ontem na rua João Fábio Filho, ali no bairro Industrial. Ele estava caindo às margens aí do campo de futebol do bairro Industrial. Populares viram e chamaram então o SAMU e a Brigada Militar. O SAMU chegou no local lá e viu então que o óbito já estava constatado e assinou então também a perícia. O homem tem aproximadamente 50 anos de idade, estava com ferimentos na cabeça, possivelmente ocasionados por uma paulada e um pedaço de madeira que deve ter matado, né, esse homem aí de 50 anos, e agora a Polícia Civil vai investigar o caso. Romaria de Caravaggio, para a gente finalizar, 145 mil pessoas participaram da Romaria de Caravaggio no final de semana, né, um público muito bom, né, no sábado superou a expectativa, 100 mil pessoas no sábado e 45 mil pessoas ontem, domingo. Mesmo assim, se esperava mais gente ontem, né, mas em virtude do racionamento de combustível, muita gente não foi a Caravaggio ontem de carro, né, porque não tem combustível nos postos da região, por isso as pessoas economizam bastante. Tanto é que o movimento na rodovia aqui também é bastante pequeno na tarde deste sábado. Bruno, um abraço. Emílio, Diga. Os ônibus funcionaram normalmente ali em Caravaggio durante o sábado, pelo menos? Sim, normalmente, tudo transcorreu de normalidade, apesar das filas, né, que o mestre tivemos no sábado ali, mas muito em virtude do grande movimento, né, mas conseguiram ir e voltar tranquilo, tudo funcionou dentro da normalidade, né. Como falei, apenas um pouco de lentidão por causa que realmente era muita gente que estava pegando ônibus, então não tem como embarcar ligeiro, né, então o pessoal acabou tendo um pouquinho de dificuldade no embarque, mas não faltou ônibus na Romaria de Caravaggio, sábado e também ontem e domingo. Agora, a partir de hoje e amanhã, a expectativa é que, de repente, possamos também parar o transporte coletivo urbano aqui em Farroupilha e também o intermunicipal. A gente conversou com o Júlio Osilame, da Osilame Transporte, lá em Caravaggio, e falou que tem combustível para hoje e amanhã. De repente, quarta-feira já não tenha mais combustível nos ônibus também para fazer o transporte coletivo e também intermunicipal aqui na Serra Gaúcha. Tá certo. Muito obrigado, então, Emílio Nunes, pelas informações direto de Farroupilha, que segue acompanhando. Da mesma forma, as lives você pode acompanhar no portal Leovê. Agora, em Bento Gonçalves, a Corsan garante abastecimento pelo menos até quinta-feira. A gente vai acompanhar uma matéria que o repórter Dariano Moraes
fez ainda pela parte da manhã de hoje, a Corsan garantindo o abastecimento de água em Bento Gonçalves. Quero mandar um grande alô para você que está acompanhando, a Nathalie Ché, em Bento Gonçalves, a Roberta Cristófoli, a Beta, acompanhando também, o Carlinhos Troian, o Ricardo Camargo, a Ana Paula, a Odete Frison, o Maciel Cavalheiro, o Ricardo Camargo, enfim, concordando que a gasolina seja liberada para as ambulâncias e apenas para a Brigada Militar. O pessoal, de certa forma, apoiando essa informação que o Maicon Rec trouxe aqui na programação da Amizade no Prato Feito. Vamos acompanhar a matéria que a Corsan garante abastecimento pelo menos até quinta-feira. Dariano Moraes. E algumas pessoas estão interpretando que a falta de água de maneira pontual seja em função da falta de cloro para a realização do trabalho de tratamento da água. Qual é a situação neste momento, Marciano? Bem, Dariano, a gente tem garantias de abastecimento com os nossos insumos, pelo menos até a sexta-feira. Não temos as faltas d'água que ocorrem em alguns pontos da cidade são pontuais devido a consertos que a gente necessita fazer, mas em nada tem a ver com a greve dos caminhoneiros. Nós temos, novamente repetindo, né, insumos pelo menos até o final do mês para que a gente continue o abastecimento em Bento Gonçalves. Reparos pontuais ou até um pouco maiores, como nas adutoras, podem sofrer com a falta de combustível? Como está o abastecimento das viaturas da Corsan? Certo. Então, logo recebemos esse comunicado que a greve poderia agravar a situação dos combustíveis. A gente tratou de abastecer todas as viaturas, porém a gente vai ter que trabalhar em situação de emergência, ou seja, diminuindo as nossas equipes de trabalho, atendendo principalmente a situações mais graves, né? Então, ou seja, devido à falta de combustíveis, né, que a gente vai, infelizmente, sofrendo com isso, a gente vai ter que priorizar algumas situações maiores em detrimento de outras menores. Vocês acreditam que, se por um acaso houver falta de cloro para o tratamento da água, qual seria a alternativa que a Corsan teria para uma situação dessa, que até então não se sabe se já foi vivenciada ou não pela companhia? Pois é, a companhia está em situação de alerta, a gente vem estudando junto com a diretoria algumas situações que a gente possa tomar devido a essa greve. Em princípio, não temos uma definição de uma situação de contingência, porém, a informação que nos passam até do comando grevista é que a situação dos insumos seriam liberados nas barreiras, ou seja, pode ser que haja alguma situação mais grave, vamos assim dizer, mas por enquanto a gente não tem uma definição ainda da situação, de fato, como ela seria sem esses insumos para tratamento. Em princípio, estariam garantidos, inclusive até pelo comando grevista, liberando esses caminhões das barreiras que estão nas estradas, né? Se não houver a liberação, tem uma medida judicial preventiva? Muito provavelmente sim, né? É um serviço essencial, básico, né? E provavelmente alguma situação jurídica seria tomada, com certeza. Tá aí, portanto, para você que perguntou se haveria falta de água, por enquanto ainda não. Devido à paralisação dos caminhoneiros, ainda não tem a informação de falta de água, pelo menos até quinta-feira. Nós estamos com o prato feito. Obrigado, Nathalie Ché, pela companhia, o Maurício, a Marcela Pastorio, em Bento Gonçalves, o Ricardo Camargo, a Kelly, a Franciele Silva, a Karina Catuso acompanhando também, o Antônio Santos, falando que, dando apoio, né, para que o pessoal não dê trégua. A Ana Paula falando para que continue esta greve. O Marcos Sabino, de uma certa forma também, trabalhador da empresa Marco Polo, apoiando essa manifestação, né, Marcos? A Odete Frison falando aqui, fora Temer, ela que é moradora de Bento Gonçalves. A Andrinha Capello, Bento Gonçalves. Felipe Toledo, Bento Gonçalves.
O Jonathan Cel, em Caxias do Sul, acompanhando também. A Letícia Ramires, de Caxias do Sul. O Carlinhos Troian aqui, falando em intervenção militar já. A gente segue acompanhando, segue trazendo informações. O Detran Rio Grande do Sul cancelou exames práticos e teóricos nesta segunda-feira. O motivo é a escassez de combustíveis devido à greve, à paralisação dos caminhoneiros. Então, o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul decidiu cancelar todos os exames teóricos e práticos de direção marcados, portanto, para esta segunda-feira. Os candidatos que estavam com provas marcadas devem procurar seus centros de formação de condutores, o CFC, e agendar, portanto, uma nova data. Informação que chega aqui na programação do Prato Feito. É o jornalismo do Grupo RS Com. A gente segue acompanhando o transporte urbano em Bento Gonçalves. Manterá horário reduzido nesta segunda-feira. A empresa Santo Antônio também abrindo o transporte. Funcionamento é das 5h30 às 8h30 e das 11h a 1h30 da tarde apenas. Depois, das 4h30 da tarde às 19h30. Após as 20 horas, não haverá mais circulação de ônibus em Bento Gonçalves. Mesma situação se mantém para esta terça-feira. Isto em Bento Gonçalves. Em Caxias, os caxienses então devem enfrentar um início de semana com muitas dificuldades em relação ao transporte coletivo. A Visat está operando mais uma vez com frota reduzida nesta segunda-feira. A tabela de horários é utilizada durante o domingo, ou seja, hoje, segunda-feira, o transporte coletivo em Caxias do Sul, a Visat, está utilizando horários de domingo. Mesma forma deve se manter durante amanhã. Então você, trabalhador que está acompanhando a programação aqui do Prato Feito sobre essas mobilizações em Bento Gonçalves e Caxias do Sul, horários de ônibus reduzido aqui na região. Mandar um grande abraço para Marcela Pastorio, está acompanhando. O Márcio Moraes falando que os caminhoneiros são nossos heróis, que continuem com a greve. O Fabiano Carvalho de Faria. O Carlos Dornelles também falando. Mandar um alô pro vô dele, está acompanhando a programação jornalística. O Evandro em Bento Gonçalves. A Nathalie Ché, a Marcela Pastorio, a Karina Catuso, o Leandro Santos dando um alô, a Gisele em Caxias do Sul acompanhando também. Enfim, um grande número de pessoas acompanhando as informações. A Marli Regina em Caxias do Sul acompanhando. Olha, grande parte da população, a gente percebe, dando de uma certa forma apoio às mobilizações que ocorrem. Aqui em Bento Gonçalves tem uma mobilização no quilômetro 213 já se formando novamente em frente ao posto do Hélio. E também a mobilização no posto do Avião, em Garibaldi. Obrigado, Marcela Pastorio, acompanhando também as informações jornalísticas. Olha, petroleiros farão a paralisação de 72 horas a partir de quarta-feira. Aqui no Rio Grande do Sul, da mesma forma, na refinaria em Canoas, o pessoal que trabalha na Petrobras vai fazer uma paralisação de 72 horas. Quem vai trazer essa informação é Diego Brião. A Federação Única dos Petroleiros, a FUP, anunciou que começará à meia-noite de quarta-feira uma greve de advertência com duração de 72 horas. Os trabalhadores do sistema Petrobras farão a paralisação como protesto contra a possível privatização da Petrobras e para que sejam diminuídos os preços do gás de cozinha e dos combustíveis, como reforça o coordenador-geral da FUP, José Maria Rangel.
nós estaremos fazendo uma greve, porque nós queremos que essa política de preços praticada pela Petrobras, ela seja revista, queremos que seja suspensa imediatamente todo o processo de privatização da Petrobras e nós queremos que o senhor Pedro Parente, que está dilapidando o patrimônio público, ele deixe a presidência da Petrobras. E na quarta-feira, uma paralisação de 72 horas que nós temos certeza que a população vai apoiar, porque é pela redução no preço do diesel, pela redução no preço da gasolina, pela redução no preço do gás de cozinha, pela geração de empregos aqui no nosso país e não na China, como a Petrobras está fazendo. A entidade que representa os petroleiros pede ainda que ocorra a retirada de tropas do Exército que estão presentes em refinarias da Petrobras. A paralisação dos petroleiros deve começar na madrugada de quarta-feira e deve terminar somente na madrugada de sábado. Nesta segunda, a FUP e os sindicatos da categoria vão promover um Dia Nacional de Luta com atos públicos e mobilizações. De Porto Alegre, Diego Brião. Ok, muito obrigado pelas informações, Diego Brião. Nós estamos acompanhando as manifestações dos caminhoneiros que aqui no Rio Grande do Sul seguem. Vamos, inclusive, reproduzir neste momento uma entrevista que realizei ontem à tarde no posto do Hélio com um caminhoneiro que estava se manifestando. De uma forma pacífica, apoiando toda essa mobilização, toda essa manifestação que já dura 6 dias no Brasil. Positivo, eu também sou caminhoneiro, apoio a classe, porque do jeito que tá, meu amigo, o autônomo hoje não tem mais condições de trabalhar. Nós estamos trabalhando contra. Um pneu é caro, combustível é caro, pedágio caro, você vai passar numa rodovia que é federal, já foi licitado o eixo erguido não pagar, estão cobrando. Então, para mim, o Brasil é uma vergonha. Eu tenho vergonha de ser caminhoneiro, porque nós não temos apoio do governo. Então, nós aqui estamos uma causa justa. Nós temos que erguer as mãos para o céu e agradecer a Deus por nós ter essa força que mostra que o povo aqui, ó, Bento Gonçalves, Veranópolis, Caxias, Vacaria, Garibaldi, Barbosa, São Sebastião do Caí, estão todo mundo unido por uma justa causa, uma reivindicação pacífica, que a gente pode ver aqui, a Polícia Rodoviária está nos apoiando. A rodovia não está bloqueada, tem direito de ir e vir, como foi constatado na Câmara Federal, lá que nós temos uma pessoa responsável para nós em Brasília, diz que foi dado a liminar, que foi liberada as pistas, isso é mentira, não vão confiar nisso assim, que é pura mentira. Então só vai liberar a trafegabilidade de caminhões a partir do que o governo baixar os combustíveis e reduzir os pedágios para nós, que hoje querido que não pagasse, né? A manifestação então deve seguir. Ah, com certeza. Aqui pelo menos aqui que nós estamos se manifestando aqui assim, não vai ter dia, não vai ter horário, não vai ter nada. Até que o governo... E outra, segunda-feira diz que vai ter intervenção militar. Eu quero ver se o nosso presidente lá em cima lá vai ter um pouco de sensibilidade e ver para o nosso governo aqui, ó. Aqui você pode ver que está passando caminhão, ônibus direto, carros inflamáveis, que vai oxigênio para os hospitais, medicamento está passando. Então não tá tendo aquela paralisação, é uma mobilização. Que nós queremos nossos direitos, como o governo tem o direito dele, nós também temos o nosso. Você concorda? Eu acho que não é uma badernidade que os caras falam que motorista é bandido, motorista é drogado. Tem uns, não vou dizer que não, mas a maioria, meu amigo, todo pai de família, trabalhador, paga suas contas, tem suas dívidas. Então, do jeito que está o nosso Brasil, meu amigo, infelizmente não dá mais. Bom, aquela orientação do governo de os militares assumirem os caminhões que estão até nas laterais das rodovias, o que o senhor achou dessa declaração do presidente? Não, eu pelo meu pouco conhecimento que eu tenho, isso aí assim para mim não leva a nada. Porque que nem no Rio de Janeiro falou que se ele mobilizar o Exército, a Força Nacional para tirar os caminhões das rodovias, eles não podem nos obrigar a tirar o caminhão do pátio do posto para ir trabalhar. Eles não têm essa autoridade toda para dizer, não, você vai tirar os caminhões do posto e vai trabalhar. Eles não têm isso assim. Então a mobilização nossa é do caminhão parado no posto. E outra, se eles vierem com intervenção militar para tirar os caminhões dos postos, eu quero ver motorista, eu quero ver se tiver 200 mil caminhão parado, eu quero ver se a Força Nacional vai ter esses 200 mil motoristas para tirar os caminhões que estão na... O senhor sabia que mais de 60%
do que é consumido no Brasil, dos materiais, são transportados pelos caminhoneiros? Isso eu concordo contigo, porque eu levo esse Brasil nas costas, porque eu também me aposentei em cima do caminhão, continuo nativo ainda, né? Não estou viajando, meu caminhão está na frente de casa, quer dizer, meu caminhão não é um caminhão de um amigo, está na frente de casa, não vou sair viajar. E tudo que você consome, a câmera, o celular que o seu amigo está filmando, o seu microfone, a sua jaqueta, tudo que for de utensílio assim, é o motorista que traz. Que nem teve uma época que falaram que ia botar o trem. Mas eu quero ver um trem ir num depósito, descarregar uma mercadoria. Eu quero ver o trem pegar uma carga daqui em Manaus, no Rio Branco, no Acre, que nem eu faço. Que eu faço bastante a Rondônia lá pra cima. Eu queria ver um caminhão, um trem, se deslocar numa logística para pegar, tirar uma matéria de um lado e botar do outro. Não tem como. Bom, aproveitando a oportunidade, então, já que o senhor viaja o Brasil inteiro, como estão as condições nas estradas? Olha, aqui na nossa região aqui ainda tá boa, né? Mato Grosso, Rondônia que tá ruim. Rondônia de Médici até Ariquemes, Porto Velho tá um caos. Muito buraco, não tem como traficabilidade lá. E a nossa aqui, daqui pro Nordeste, as pistas são boas porque foi tudo pedagiado. É tudo uma pedagiada, então a pista é tão boa, não podemos reclamar. Mas o que incentiva nós não é a estrada, o que incentiva nós é o petróleo, caro, que não tem como fazer, né? Bom, e aproveitando aqui, a mobilização começou com os caminhoneiros, mas aqui nesse ponto aqui foi com motoristas de Uber, aqui de Bento Gonçalves, se uniram os motoristas de Uber para realizar esse protesto aqui, e aí os motoristas, os motoboys acabaram aderindo, motoristas de van acabaram aderindo neste ponto aqui em Bento Gonçalves. O que você, como caminhoneiro, acha de toda essa mobilização também de outros motoristas e da população em geral, que já é um ato popular, nós podemos dizer assim, que agora não é só uma busca dos caminhoneiros, e sim de uma sociedade em geral? Em meu nome, em nome de toda a classe dos caminhoneiros, eu agradeço ao pessoal do Uber, ao pessoal das motos aqui assim também, que pode ver que assim, estão dando um apoio para nós, né? E a população de Bento Gonçalves também, que eu acho que também devia ter um pouco mais de sensibilidade e comparecer em mais massa, assim, né? Porque tu pode ver que nós somos, a maioria aqui é pouca, comparando com as outras cidades, né? Então quer dizer que, em si, o Uber, agradecendo o Uber aqui, os motoqueiros das motos aqui, ó, o pessoal todo aqui incentivando. Então, para nós é uma honra ter eles aqui apoiando a nossa classe. Porque se nós sozinhos, meu amigo, nós não vamos brigar. Aqui devia ter dono de transportadora, de mercado. Porque o caminhão não faz. O caminhoneiro, todo mundo depende do caminhoneiro. Não, tu sabe que eu estive em Garibaldi, ali no posto do avião. Ali tem comerciante, ali tem empresário também apoiando a manifestação. Inclusive, alguns mantimentos alimentícios foram levados para o pessoal que está se manifestando lá já há 6 dias. Inclusive aqui também no posto do Hélio aqui também, ó. Tu pode ver que tem barraca que nós estamos recebendo alimento, nós recebendo pão, tem gente levando água. O povo aqui, ele tem essa acessibilidade de ajudar aqui a nossa classe, né? Mas Bento podia se mobilizar mais. Outra, de repente seja por causa da Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio também, que hoje é dia 26, dia de Nossa Senhora de Caravaggio. Então, de repente seja por um motivo mais religioso também, né? Que o pessoal não está se mobilizando todo. Mas creio que amanhã também seja uma oportunidade o povo se reunir mais uma vez e comparecer em massa aqui, ó. Eu quero aproveitar o ensejo aqui assim e pedir ao povo de Bento Gonçalves que nos apoie, que venha aqui lutar por uma justa. Não é por nós, caminhoneiros, é por vocês também. Se nós vencer, vocês vão vencer junto com nós. Então, desde já, a gente agradece ao povo de Bento, a hostilidade do povo que vem trazer carne, vem trazer pão, água, suco, refrigerante. Então a gente só tem que agradecer. E vamos esperar que amanhã seja um pouquinho mais forte aqui no nosso ponto aqui, né? Tá, então essa mobilização no posto do avião, aliás, no posto do Hélio. Essa manifestação, o pessoal já está reunido novamente no posto do Hélio. Nesta segunda-feira, se manifestando, né, Nathalie Cher acompanhando, se manifestando de uma certa forma. A Lena Torres dando parabéns aos caminhoneiros, a Rosângela Capone também dando parabéns aos caminhoneiros, o Leandro Santos informando
que hoje, às 16 horas, às 4 horas da tarde, uma organização deve ir às ruas de cara pintada e realizar um panelaço na rua Sinimbu com a BR-116 em Caxias do Sul. Leandro Santos dando essa informação, a gente já divulga aqui na programação do Prato Feito. Um panelaço na esquina da Sinimbu com a BR-116 deve ocorrer na tarde de hoje por volta das 4 horas. O pessoal deve ir de cara pintada. O Fabiano Carvalho de Faria comentando aqui que deve tirar esses políticos do poder do Brasil. A Cristiana Marchiori acompanhando em Bento Gonçalves. A Rosa de Caxias do Sul também acompanhando a programação. O pessoal na Charmonix Fundi, aqui em Bento Gonçalves, falando que estão acompanhando. Obrigado aí. O Leandro Santos, né? Mais uma vez, a Gisele em Bento Gonçalves. Obrigado pela participação. A Marcela Pastorio. A gente acompanha, grandes pessoas. As pessoas acompanhando, pessoas dando seu comentário, deixando seu comentário. A Chamonix aqui em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, apoiando essa manifestação dos caminhoneiros, que iniciou com os caminhoneiros, agora é de uma certa forma da população em geral. Obrigado, pessoal da Chamonix em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos. A Fernanda Amaral acompanhando também em Caxias do Sul. Ela é de Alegrete, mas está acompanhando em Caxias do Sul, falando que é necessário mais organização da população para se unir e sair para a rua. São poucos ainda que estão fazendo alguma coisa. Falando força aos caminhoneiros. Fernanda Amaral, obrigado pela participação. O Laurindo em Flores da Cunha acompanhando também a programação. Laurindo Botker, ele pelo jeito apoiando também as manifestações. Olha, a gente acompanha aqui as pessoas que comentam aqui na nossa live no Facebook. Grande parte das pessoas acompanhando, apoiando as manifestações aqui em Bento Gonçalves, também na região da Serra Gaúcha. O Natálio Fontona, Caxias do Sul, também acompanhando, deixando seu alô. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho tem um programa Sem Nome aqui na programação da Amizade. Na parte esportiva, lembrando que o Esportivo perdeu para o Pelotas por 3-0. O Grêmio ganhou de 1-0 do Ceará. Né? A informação é que o Esportivo foi a Pelotas com uma certa vantagem de 2-0, porém não conseguiu segurar e acabou perdendo por 3-0 para a equipe do Pelotas. Está fora da próxima fase da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. E o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, venceu o Corinthians por 2-1 no estádio Beira-Rio. Fiquem ligados, vem aí o programa Sem Nome na programação da Amizade. Certamente o programa Sem Nome debatendo ainda a situação das greves, as situações aí das mobilizações que seguem, pelo menos aqui na Serra Gaúcha, nos principais pontos. Vou dar um grande abraço também para Sol, acompanhando em Bento Gonçalves a programação do Prato Feito. A gente fica por aqui, vem aí o programa Sem Nome, fique conosco, o Prato Feito retorna amanhã. Jornalismo na medida. Rádio Amizade.